Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Aula de geografia do quinto ano, sou a professora Jéssica. Sejam todos bem-vindos. E o assunto da nossa aula de hoje é tecnologia, trabalho e sociedade. Página 94. Gente, na antiguidade, o que o ser humano utilizava para suprir suas necessidades? O ser humano utilizava o fogo para cozinhar, fazer seus alimentos, para se aquecer. Ele usava os animais, ele usava a força dos animais na agricultura, para arar a terra, para o transporte e diversas outras coisas. E utilizava também utilizava a água para ajudar no preparo dos alimentos, para o banho, para diversas outras funções, e eles tiravam a água do poço, água de reservatórios de água, entre outros. Mas esses processos simples, né? Esses processos simples foram deixados de lado, por quê? Porque houve a Revolução Industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial surgiu na segunda metade do século XVIII, e nesse período que compreende o ano de 1760 a 1840 na Inglaterra, no Reino Unido, houve uma transformação, né, dos meios de produção, justamente porque teve um grande desenvolvimento tecnológico, houve o surgimento de máquinas, né? Essas máquinas, elas causaram grandes mudanças. Por exemplo, máquina a vapor, a primeira máquina a vapor foi desenvolvida nesse período, e houve também, graças a ela, houve ao desenvolvimento de locomotivas, né, que é os nossos trens, estradas de ferro. Então, houve um grande salto de desenvolvimento tecnológico dentro da nossa sociedade, dos meios de produção, e principalmente no que nos referimos a trabalho, né? As coisas passaram a ser produzidas em larga escala. O que é larga escala? As coisas passaram a ser produzidas de muito, né? Enquanto numa produção familiar, você produzia ali, eu com a minha tia, com meu tio, com a minha mãe, com meu pai, a gente produz 10 laços por semana. Vamos supor, eu vendo um laço de cabelo. 10 laços por semana. Aí eu vou vender esses lacinhos, tá? Certo. Eu vou produzir esses 10 laços. Por semana não, gente. Vamos dizer assim. Por semana. Então, aí surgiu, né, a indústria, né, com suas máquinas, que começou a produzir o que eu produzia numa semana em algumas horinhas ali. Então, o que aconteceu com isso? Otimização, né, da produção. Foi produzido muito mais coisas em menos tempo, então teve mais o que? Lucro, né? Houve uma geração de lucro, consequentemente aumentou o número de empregos, consequentemente aumentou o número de pessoas, mão de obra disponível para trabalhar nessas indústrias. Houve o que? Houve uma saída do povo do campo para a cidade em busca de novas condições de vida. Essas pessoas vieram trabalhar nessas indústrias, levando seus sonhos, suas esperanças. E aí houve o desenvolvimento tecnológico, né? A população aumentou porque tinha emprego, e é isso, né? E esses processos simples foram deixados de lado porque foram substituídos por processos tecnológicos que faziam com que a pessoa lucrasse mais, né? Mais dinheiro, e gastasse menos tempo para resolver uma coisa ou para produzir um determinado produto, né? Vamos agora continuar. O que a Revolução Industrial promoveu? Então, foi o que eu disse, houve mudanças na forma do trabalho. Como assim? Se eu sou um lenhador, todo dia eu pego meu machado e eu saio e vou cortar uma árvore.
quanto tempo eu vou passar para poder derrubar essa árvore? Eu vou passar bastante tempo para derrubar essa árvore. Então, depois desenvolver o quê? Uma serra elétrica. Então, eu vou cortar essa árvore muito mais rápido do que eu cortaria usando só minha força. Entendeu? E na questão do plantio? Na questão do plantio, houve o quê? Enquanto a pessoa plantava, colocando os carocinhos dentro no roçado, colocava os carocinhos de milho, por exemplo, de feijão, 3 caroços de feijão dentro de um buraco, né? Que chama-se cova. Colocava 3 caroços de feijão para poder nascer o feijão. Quanto tempo eu não passaria abrindo esse buraco, colocando os 3 caroços? Depois, o que aconteceu? Houve desenvolvimento de trator, né? As pessoas aravam a terra com seus animais e agora elas estavam usando o trator para fazer isso. O trator todo tecnológico, ele mesmo colhia os frutos de por exemplo, soja, saía colhendo tudo que tem na imagem. A otimização da plantação, plantando, o que demorava para plantar em 5 dias, planta-se em 1 dia. Então, não perde-se mais tempo, ganha mais dinheiro. Então, o que a Revolução Industrial promoveu? Mudanças na forma do trabalho. E o que promoveu mais? Né? Como eu falei, as pequenas famílias que tinham seus negócios dentro da família produziam em pequena escala, pequenas quantidades. Agora, o que houve? Houve a industrialização e esses produtos agora estavam sendo produzidos em larga escala, em grandes quantidades, mas não pela família com seus negócios, mas por uma pessoa que disponibilizava o capital, que é o capital, dinheiro, e para a produção em grandes quantidades, né? Mas também teve aspectos negativos da Revolução Industrial. Houve uma maior poluição do ar, da água e da água dos rios, né, gente? Por quê? Porque pelas chaminés sai o ar poluído, né? Os gases do efeito estufa. E nas águas dos rios são despejados todos os aditivos de indústria, né? Tudo que toda a água suja de esgotos acaba indo para o rio, né? Então, o que aconteceu de negativo? A poluição do ar e da água dos rios. Atividade na página 97 e 98. Então, vamos, gente, abrir o livro na página 97. Na página 97, eu tenho o quê? Eu tenho marque a alternativa que completa a frase corretamente. O processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII com a chegada da Revolução. O processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII com a chegada da Revolução. Que revolução é essa que a gente estava estudando? Cubana, dos bichos, francesa ou industrial? Segundo, o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? O que foi que acelerou, gente? Né? Eu vou falar aqui bem rapidinho para vocês que além da Revolução Industrial ter feito que houvesse o maior desenvolvimento tecnológico, o que sempre promoveu também maior desenvolvimento tecnológico no mundo de hoje que conhecemos foram as guerras, né? Foi na guerra que foi desenvolvido o computador, foi na guerra que foi desenvolvido tecnologias, né? Que hoje em dia acabou sendo útil, né? Então foi foi um mal, mas que acabou servindo para o bem, né? Porque teve desenvolvimento tecnológico. Então, guerra, sempre quando se falar em guerra, você vai pensar, nossa, teve desenvolvimento tecnológico. Então, o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? As 2 guerras mundiais. Terceira, pinte os quadros com afirmativas corretas. A poluição não é um problema nosso. Isso é verdade, gente?
A segunda afirmativa, a poluição não tem nada a ver com a indústria. Será, gente? É necessário que se pense nas consequências da poluição. É vital desenvolver tecnologias que minimizem a poluição. Os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais. Página 98. Quarta questão. Numere corretamente as imagens com 1 para situações antes da Revolução Industrial e 2 para as consequências dela. Então, tudo que for situações antes da Revolução Industrial, você vai escrever 1. E o que se desenvolveu depois que houve como consequência da Revolução Industrial, você coloca como 2. Aí tem aqui. Computador, gente, surgiu um dia desse. Por favor. 2. Quinta questão. Pergunte a seus pais a profissão deles e peça-lhes para descrevê-la. Depois, pesquise se essa profissão existia antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido no decorrer dos tempos. Escreva o resultado da sua pesquisa abaixo. Então, você vai perguntar aos seus pais, resposta pessoal na quinta questão, qual é a profissão deles, e aí depois você vai pedir para eles descrever, né? Lhe explicar o que é que eles fazem. Depois você vai pesquisar a profissão do pai de vocês, pode ser da mãe de vocês também. E você vai verificar se ela existia antes, né, da Revolução Industrial ou se ela surgiu agora. E você vai escrever esse resultado da sua pesquisa abaixo, na questão 5. Então, gente, já que a gente terminou o nosso capítulo, vamos agora para a correção das atividades da região Nordeste. Vocês lembram? Nas 2 aulas passadas, a região Nordeste é um capítulo enorme. Então, eu coloquei aqui agora todas as páginas da correção da região Nordeste. Página 72 a 92. Página 72, pausem os slides. Página 73. Página 77, página 82, essa página aqui, eu acho que é 86, página 87, página, tem essa página aqui, e a página 92. Então, gente, vocês coloquem pausa aí, viu? Até a página 92 foram as atividades, se vocês realizem a correção. E, gente, nos vemos nas próximas aulas e boa sorte, viu?